Agora, amiguinho, os quadriláteros circunscritíveis, né? Bom, olha só. Quadrilátero que está sendo mencionado aqui é ABCD. Esses 4 segmentos que formam o quadrilátero devem ser todos eles tangentes à circunferência. E aí surge o teorema do Pitot. O que o Pitot descobriu? Que L1 mais L2, que são os lados opostos, é igual à soma de L3 mais L4. Ah, por que isso acontece? É bem fácil de demonstrar isso, né? Observa, amiguinho. Ó, esse é um segmentozinho tangente à circunferência. Daqui até aqui eu vou chamar de A. Aqui também, ó. Nós aprendemos que quando nós temos 2 segmentos tangentes aqui que partem do mesmo ponto, eles têm o mesmo comprimento. Daqui até aqui é a mesma coisa que daqui até aqui, certo? Desse daqui até aqui eu vou chamar de B. Então aqui é B e aqui também. Não é isso? Ó, daqui até aqui eu vou chamar de C. Se daqui até aqui é C, daqui até aqui também é C. Esse daqui até aqui eu vou chamar de Dzinho. Se daqui até aqui é Dzinho, daqui até aqui também é Dzinho. Ah, olha só a ideia, amiguinho. Ó, os dois lados opostos, né? O L1 e o L2 aqui, ó. A mais B mais C mais D. Não é isso? A soma do comprimento deles? Ó, L1 mais L2, né? Ó, o que é o L1? A mais B. Olha aqui, ó. O que é o L2? C mais D. É igual a... Quem que é o L3, amiguinho? A mais D. Quem que é o L4? B mais C. A mais D mais B mais C. Olha só a conclusão que eu cheguei. Que A mais B mais C mais D é igual a A mais B mais C mais D. Não faz diferença a ordem, né? Então, o teorema do Pitot se origina dessa ideia aqui. Mas basta você saber que essa medida mais essa é igual a essa mais essa, tá bom? Aqui nós temos um exemplo onde vamos utilizar o teorema do Pitot. Determine o valor de x, sabendo que o trapézio isósceles ABCD circunscreve a circunferência abaixo, né? Não faz muita diferença a gente saber que é um trapézio, tá? Mas o trapézio ele tem esse lado aqui paralelo com esse, no caso, né? Ô, amiguinho, o que diz o teorema do Pitot? O teorema do Pitot fala que a soma desse lado com esse é igual à soma desse lado com esse. Ou seja, x menos 1, né? X menos 1 somado com 2x mais 3 é igual a 10 mais 10. Não é verdade? 10 mais 10. Então, nós temos 3x menos 1 mais 3 é 2, igual a 20. Passo 2 para lá subtraindo. 3x é igual a 20 menos 2. 3 vezes x é igual a 18. O 3 está multiplicando, vai dividindo. X é 18 dividido por 3. X é igual a 6. Como não tem unidade, né? Unidades de comprimento. Essa é a medida de x, né? Que é exatamente o que ele está pedindo aqui na questão. Pois é, amiguinho. Aqui nós vamos analisar algumas consequências das propriedades que nós estudamos relacionadas à circunferência, né? Observa uma delas importantíssima. Assim, ó, isso aqui é muito útil para poder resolver a lista de exercícios e para poder resolver as questões de vestibular. Se você tiver esse tipo de conhecimento que eu vou passar, isso vai agilizar muito o processo de resolução, tá? Olha só, os ângulos inscritos em uma circunferência correspondentes ao mesmo arco possuem todos a mesma medida. Não entendi. Nós temos um segmento AB, né? Todos os ângulos inscritos que tiverem esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui como base, que olham para esse segmento ali, ó, todos esses ângulos têm a mesma medida. Ó, esse é o θ, esse também é o θ e esse também é o θ. Os três têm a mesma medida. Ah, mas por que isso, professor? Lembra que um ângulo inscrito, o valor dele é metade da medida do arco correspondente? Pois é, isso aqui é um ângulo inscrito. Qual é o arco correspondente? O arco AB. Ó, observa, o ângulo θ está relacionado a esse arco aqui, ao arco AB, ó. Certo, amiguinho? Aqui, ó. O ângulo θ tem exatamente metade da medida desse arco. Pois é, esse ângulo θ também é um ângulo inscrito relacionado ao arco AB. Então, ele vai valer metade do arco AB, ou seja, se esse é metade do AB e esse é metade do AB, esses dois são iguais, eles têm a mesma medida. E esse também, não é verdade?
Então, quando eu tiver um segmento base numa circunferência, um segmento base, vou fazer outro desenho aqui do lado para você, não vai ficar tão bonito, tá? Ó, eu tenho um segmento base aqui, ó, certo? Aí eu ligo aqui, por exemplo, com esse ponto. Isso vai gerar um ângulo aqui, não vai? E se eu pegar esse segmento base aqui, ó, e ligar com outro ponto aqui embaixo, certo, amiguinho? Esses dois ângulos têm obrigatoriamente a mesma medida. Então, quando tiver uma base de um segmento, ó, os dois ângulos estão olhando para esse segmento. Eles têm a mesma medida, sempre, tá? Essa é uma das consequências das propriedades que nós estudamos, tá bom? Mais uma consequência muito importante da questão das propriedades que nós vimos, né? Olha só, duas cordas concorrentes, a corda AC e a corda BE, né, no caso aqui, em uma circunferência, geram pares de triângulos semelhantes. Ah, não entendi, professor. Amiguinho, esse triângulozinho aqui desse lado, obrigatoriamente é semelhante com este outro triângulozinho aqui. Ah, mas por que, professor? Lembra? Ó, imagina que nós tenhamos como base aqui ó, o segmento C, não é isso? Ó, base do segmento C. Nós aprendemos agora que esse ângulo, né, que é o ângulo inscrito, que tem como base esse segmento, né, tem que ter a mesma medida desse aqui, que também tem como base esse segmento, ó. Olha aqui, ó. Observa, amiguinho, ó. A base é esse segmento. Então, aquele ângulo, obrigatoriamente, tem que ter a mesma medida que esse. A mesma coisa ocorre do outro lado, né? O θ. Ó, se eu pegar o segmento AB como base, nós aprendemos que, ó, esse ângulo aqui, ó, o ângulo E, né? Aqui, ó, θ, certo? Ele tem como base o segmento AB. E esse também tem como base o segmento AB. Então, esse ângulo, obrigatoriamente, tem a mesma medida que esse. E olha só, esses dois aqui do centro são opostos pelo vértice. Então, esses dois triângulos que você está vendo aqui, ó, eles têm ângulos internos com a mesma medida, não é verdade? Então, o que eles são? Eles são semelhantes, não é verdade? Então, por exemplo, eu posso dizer, né? Aí você tem que olhar, claro, a aulinha de semelhança de triângulos, né? Tá muito bem explicado esse tipo de coisa. Aí as relações de semelhança que você vai estudar naquela aulinha podem ser utilizadas aqui, tá? Agora nós vamos utilizar a propriedadezinha que nós vimos ainda há pouco, tá? Determine o valor do ângulo θ na circunferência abaixo. θ é esse ângulozinho aqui. Como que eu vou chegar na medida desse cara? Observa que tanto o ângulo C quanto o ângulo E são ângulos inscritos na circunferência. E eles têm o segmento AB como base aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá observando? Então, obrigatoriamente, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse. Eu vou chamar essa medida de alfa. Pode ser, amiguinho? Tranquilo? Vou chamar de alfa. Agora, assim, ó, observando o triângulo ABC. O ângulo A vale 35 graus. O ângulo B vale 85. B é daqui até aqui. Como a soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, eu sei que 35 graus mais 85 graus mais o alfa tem que dar 180 graus, não é verdade? Ó, 35 mais 85 dá 120 graus. 120 graus mais alfa é igual a 180 graus. Passa os 120 para lá subtraindo. Então, o alfa é 180 menos 120. Quanto que é o nosso querido alfa? 60 graus. Essa é a medida do alfa. Bom, se ele vale 60 graus, já vou colocar o valor dele aqui, né? Ó, aqui é 60 graus, amiguinho. E ali também, não é? Bom, agora olha só, como é que eu vou chegar no θ, né? Pois é, observa aqui dentro, ó. Aqui é 50, né? Esse ângulo e esse do outro lado são ângulos opostos pelo vértice, né? Sempre que nós temos dois ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, se ali é 50, aqui também é. Não é verdade? E aí, para fechar, né? Isso aqui é um triângulo, tá vendo, amiguinho? Ó, isso aqui é um triângulo. Então, o θ mais 50 mais 60 tem que dar 180. Olha lá, ó. θ mais os 50 mais os 60 tem que fechar 180 graus. 50 mais 60 é 110. Então, o θ vai ser o quê? 180 graus menos 110 graus. Ou seja, nosso querido θ, que é o que está sendo pedido, vale exatamente 70 graus. Essa é a medida dele.
Pois é, vamos aplicar a ideia que a gente viu agora há pouco num exemplozinho, né? Determine o valor do ângulo alfa, esse aqui, na circunferência abaixo, sabendo que AC e BE são duas cordas concorrentes. Então, amiguinho, duas cordas concorrentes geram pares de triângulos semelhantes. O que nós vimos ainda há pouco? Que esse ângulo aqui de 50 graus, obrigatoriamente, tem a mesma medida que esse aqui, ó, 50 graus. Por que, professor? Porque eles têm ambos como base o segmento CE. Ó, os dois estão olhando para o CE. Olha aqui, ó, tá vendo? Então eles têm a mesma medida. A mesma coisa ocorre com 70 graus. Esse 70 ali, ele também vale aqui, ó. Certo, amiguinho? Agora eu já vou chegar no alfa, tá? Claro, tem gente que já percebe que ele é o ângulo externo, que ele é igual à soma dos 50 com 70. Perfeito? Está correto esse raciocínio. Mas vamos fazer diferente. 50 mais 70 dá 120, não dá? A soma num triângulo qualquer, dos três ângulos, tem que ser 180. Então, esse aqui de dentro tem que ser 60. Para fechar 180, né? Deu 120, então aqui tem que ser 60. E, ó, isso aqui é uma linha reta, então o 60 mais alfa tem que ser 180, não é? 60 graus mais alfa tem que ser igual a 180 graus. Passa o 60 para lá diminuindo, então o alfa vai ser 180 menos 60, não é verdade, amiguinho? 180 menos 60, nosso querido alfa vai medir 120 graus. Como eu falei, você já podia utilizar a ideia de que ele é o ângulo externo e a soma da medida dos dois ângulos internos não adjacentes, né? Está muito bem explicado na parte de ângulos e polígonos, na aula 1. Desse tópico geometria plana, né, amiguinho?